No vídeo de hoje nós vamos continuar resolvendo as questões lá do ITA de 2023, a prova de física, e nós resolveremos hoje a questão 9. Então vamos lá, ler o enunciado da questão 9. A questão 9 fala assim: em vários ramos da ciência e da engenharia, sistemas de interesse são modelados por circuitos elétricos a eles equivalentes. Na biologia, por exemplo, a membrana de um neurônio é modelada por elementos de circuitos elétricos. Considere apenas as seguintes características. Então vamos lá para a primeira característica que fala assim: a membrana neural é constituída de duas camadas de lipídios que separam os meios condutores intra e extracelular por uma camada fina e isolante, por uma fina camada isolante, perdão. As proteínas que cruzam a membrana de um neurônio atuam como poros, canais iônicos não seletivos. Com base nessas considerações, o sistema entre o interior e o exterior da membrana podem ser representados pelos seguintes elementos de circuitos elétricos. Bom, esse primeiro aqui, perceba que interessante. Duas camadas de lipídios que separam os meios condutores intra e extracelular por uma fina camada isolante. Então a gente vai ter algo aqui no meio que vai separar os meios intra e extracelular, em que nesse meio tem uma camada isolante. Bom, o que é isso? É um capacitor, certo? Então hoje nós vamos conversar um pouco sobre capacitores. Então o que um capacitor ele faz? Ele pega aqui, tem duas chapas, uma positiva e outra negativa, e no meio dessas duas chapas, a gente coloca um material dielétrico. Por que a gente não fala isolante? O material dielétrico é o nome, vamos dizer assim, comercial desse material dielétrico é isolante. Mas a gente não dá esse nome isolante, tecnicamente, porque o isolante ele deixa de ser isolante e se torna condutor dependendo do campo elétrico que é aplicado nele. Por isso que a gente fala que é um material dielétrico. Porque se eu pego um isolante e aplico um campo elétrico suficiente, um determinado valor de campo elétrico, você quebra a chamada rigidez dielétrica desse isolante e ele para de ser isolante e se torna um condutor. Então, eu só vou referir esse isolante como um material dielétrico. Então, a gente tem um material dielétrico que separa, que está no meio entre essas duas placas. E para medir, qual que é o grande barato do capacitor? Aqui a gente tem uma placa carregada positivamente, uma carga aplicada, uma placa com cargas negativas, né? A polarização dela é negativa. E a gente vai ter um campo elétrico, então, nesse sentido aqui. O capacitor é um elemento de circuito que ele armazena energia. Então, a capacitância, que é o que vai medir essa grandeza do capacitor, a gente fala que é a carga por volts. Então, é coulomb por volt. E tem uma unidade de medida específica chamada o farad. Inclusive, algo muito interessante do capacitor é se a gente isolar a carga, a gente tem que carga é igual a capacitância vezes a tensão. E se a gente derivar ambos os lados pelo tempo, a capacitância é uma constante. Então a gente vai ter o seguinte, que a corrente elétrica, porque a derivada da carga em função do tempo é a corrente, vai ser a capacitância vezes a derivada da tensão em função do tempo. Olha que interessante aí. E é essa equação aqui que descreve a corrente elétrica que passa aqui pelo capacitor. Então, nós sabemos que esse primeiro elemento de circuito aqui é vou escrever aqui em cima, capacitor. Ok? E as proteínas que cruzam a membrana de um neurônio atuando como poros, né, canais iônicos não seletivos, seria basicamente um resistor, né? Pensa no seguinte. Então aqui a gente vai estar trabalhando aí com um resistor. Porque daí a corrente, pensa aqui no resistor, a corrente aqui está passando sem nenhuma seletividade. Agora, o grande barato do capacitor, só para concluir bem, é que o capacitor ele é um elemento que armazena energia. E ele armazena energia no formato de campo elétrico. Porque a gente vai ter um campo elétrico aqui entre
as placas, a placa positiva e a placa negativa desse capacitor, passando nesse meio isolante que fica entre as duas placas. E tem um elemento que armazena energia em formato de campo magnético? Tem, que é o chamado indutor. Mas daí isso pode ser um tema para outro vídeo. Então nós temos capacitor e indutor. Então a gente já corta as opções. Resistores e fontes de corrente conectados em série a gente já corta. Fontes de corrente já corta. Fonte de corrente já corta. Agora você tem que ver se é um resistor e capacitores em série ou em paralelo. Vocês percebem que em série não faz muito sentido, né? Porque você vai ter uma parte onde barra essa passagem desses íons e outra parte que libera essa passagem desses íons. Então, faz sentido que a organização seja basicamente assim, ó, capacitor, e aqui a gente tem um poro onde pode passar esses íons, que é o resistor, e aqui a gente tem outro poro, e aqui a gente tem uma outra membrana, né? Então, a resposta que mais cabe aí é a E. Então, a resposta aí dessa questão é E, letra E. Muito obrigado pela sua atenção. Até o próximo vídeo.